beleza? Vou falar aqui um pouco aqui sobre a ideia de ídolos. A ideia de ídolos vem em relação a coisas e sobre pessoas. Em que sentido? As coisas são para ser usadas e para tirar um bom proveito, ou seja, são para nos servir. Ao ponto que as coisas, a gente acaba servindo as coisas e o servo acaba virando senhor, ou seja, as coisas são para nos servir. E quando a gente cria uma relação de apego com aquelas coisas e a gente acaba servindo aquelas coisas que são objeto material, então você acaba criando um ídolo em relação a objetos. E sobre pessoas é a mesma coisa. Somos seres humanos que temos qualidades e defeitos. Só que a mídia e na própria história tem as bibliografias e tudo, tem certos modelos que criam como um personagem de herói, um modelo a ser seguido. E dentro desse modelo, desse herói que é criado pela história, pela nossa mídia, dá uma ideia de perfeição, dá uma ideia de não defeito. Então essa ideia, quando a gente vai, se a gente não analisar direito, a gente acaba criando um certo ídolo, às vezes por aquela pessoa ter conquistado um resultado relevante em certa área, em certo trabalho. A gente fica pegando aquilo ali, fica apegado a esse tipo de característica e endeusa a pessoa como se fosse alguma pessoa sem defeito. E as pessoas têm defeito sim, e tem qualidade sim. E às vezes as pessoas acertam, às vezes as pessoas erram. E a ideia de ídolo é quando você tira essa ideia de erros e você transforma ela além dela mesma. Ou seja, transforma ela como se fosse um semideus. É aquela imagem que você vê daquela pessoa, daquele personagem, tudo está até acima de você mesmo. Então, a ideia de ídolo sobre pessoas é essa, e a ideia de ídolo sobre coisas é aquela que eu já comentei. O que vocês acham dessa questão? É interessante ou é balela?